Oi, pessoal! Então, vamos continuar a leitura do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica. Hoje eu vou cantar a terceira estrofe do hino da campanha e depois vou dar continuidade na leitura, que estamos já na segunda parada. Nós lemos até agora a apresentação, a introdução e a primeira parada, e hoje eu vou começar então a segunda parada. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Segunda parada. A carta para pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Subtítulo 1. Ficou com eles, abriram os olhos e o reconheceram. Compartilhar uma experiência, rememorar, recordar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história de vida de pessoas e comunidades ajuda a construir identidade, a estabelecer balizas que orientarão nossas decisões, escolhas e relações. Ter uma história a contar fortalece a esperança, potencializa a paixão pela vida e humaniza. Relembrar é fundamental para não esquecermos quem somos, de onde viemos, o que nos mantém em pé e nos fortalece em meio às adversidades. Um exemplo bonito desse exercício está em Deuteronômio, capítulo 6, 20 a 21, que diz: E amanhã, quando teu filho te perguntar, por que estas exigências, essas leis e esses costumes que o Senhor nosso Deus vos prescreveu? Dirás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas com a mão forte o Senhor nos fez sair do Egito. A Igreja Cristã, que nasce em Pentecostes, é a continuidade da história do relacionamento de Deus com seu povo, conforme está registrado no Primeiro Testamento. Já no Segundo Testamento, a Igreja é testemunha da ação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, tem a tarefa de constantemente rememorar e contextualizar o que Jesus Cristo ensinou, fez e sofreu. Por vezes, em nome da fé, se mata ou se fomenta a vida, promove-se guerra ou paz. A fé é diretriz de conduta, tanto para o bem quanto para o mal. Determina a ação, a história, o destino de pessoas e nações. Por isso, é fundamental perguntar pelo seu conteúdo e pelos seus valores. O lema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 foi retirado da Carta à Comunidade de Éfeso, uma cidade localizada no Mediterrâneo. No tempo em que a carta foi escrita, estava em curso a política da paz romana. Era uma paz apenas no nome, porque esta política era uma estratégia do Império Romano para impedir que as pessoas se opusessem às suas leis. Se as pessoas se organizassem para falar sobre a opressão vivida, eram reprimidas à força. Portanto, a paz romana era sinônimo de violência e exploração institucionalizada, bem diferente da paz que Jesus oferece. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitas coisas aconteceram e marcaram a vida das comunidades, como está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Entre adesões, conflitos e perseguições, o Evangelho se espalhou por todo o território do Império. Havia no interior das comunidades um problema grave, que era a forte tensão entre as pessoas cristãs
oriundas do judaísmo, e as vindas de outras etnias, culturas e religiões chamadas de gentios. Quando alguém assumia a mensagem do Evangelho, se comprometia com um novo modo e sentido de vida que não se orientava mais pela violência, pelas hierarquias e pelas exclusões e discriminações. A opção pelo Evangelho trazia consigo a busca pela compreensão mútua e um processo de conversão. Era muito mais do que uma expansão geográfica do cristianismo da Palestina para outras regiões do Império Romano. As cartas paulinas testemunham o enorme esforço para a realização desse avanço através da tentativa de entender, em cada momento e circunstância, qual é a vontade de Deus. Além de Paulo, muitas pessoas contribuíram para o avanço na compreensão mútua entre os diferentes cristãos e cristãs da igreja primitiva. Entre elas destacamos Tecla, Barnabé, Áquila, Lídia, Priscila, Apolo, Timóteo, entre outros. Ao se comprometer com a mensagem do Evangelho, essas pessoas não se orientavam pela observância da lei, cuja função social servia para demarcar uma separação entre Israel e as demais nações. As pessoas que aceitavam o Evangelho derrubavam o muro da separação e construíram um mundo de comunhão na gratuidade do amor de Deus, que acolhe e perdoa. Em 68 d.C., guerras civis começam a surgir pelo Império. Nessa ocasião, Nero era o imperador. Sob seu domínio, 3 acontecimentos foram marcantes. 1. A perseguição a pessoas cristãs em Roma. 2. O levante e o massacre dos judeus em várias partes do Império, principalmente no Egito. E 3. A Revolução Judaica na Palestina em 66 d.C., que levou à brutal destruição de Jerusalém pelos romanos 70 anos depois de Cristo. Nesse contexto, os judeus e cristãos perderam direitos, corriam risco de vida e alguns foram martirizados. A razão do martírio era a adesão incondicional à causa de Jesus, que conflitava com o projeto de dominação do império. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que quem sentia seus interesses prejudicados pelo novo modo de vida das pessoas cristãs conseguia mobilizar as instituições do Império contra quem assumia o Evangelho. As pessoas que abraçavam a fé em Jesus Cristo eram minoria e, mesmo assim, representavam uma ameaça para o Império. Por essa razão, todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados e também muitas mulheres por causa de seu testemunho. A morte dessas lideranças significou a fragilização da memória histórica das primeiras comunidades e exigiu a renovação das lideranças. No entanto, essas novas lideranças tinham pouco conhecimento histórico do movimento de Jesus, o que gerou uma busca para registrar toda a memória e mantê-la viva na oração comunitária. Depois do ano 70 d.C., por causa da migração e do comércio marítimo, foi surgindo no Império Romano um conjunto grande de novas doutrinas e religiões que misturavam diferentes tradições religiosas. Esse cenário cultural e religioso diverso causava instabilidades. As comunidades cristãs viviam nesse contexto plural. Também entre elas, essas novas formas de experiência de fé provocavam tensões e conflitos. Para agravar essa situação, que já não era fácil, separado dos judeus, os cristãos tornam-se alvo de perseguições cada vez mais fortes por parte do Império Romano. No fim do primeiro século, sob o governo de Domiciano, os cultos de mistério e o cristianismo são declarados religião ilícita. As comunidades cristãs eram diferentes entre si, mas partilhavam a crença de que Jesus de Nazaré, o Cristo, é o Filho de Deus. As histórias do Segundo Testamento indicam que as pessoas viviam a expectativa do fim do mundo em solidariedade e partilha.
Elas tinham como horizonte a necessidade de estabelecer a comunhão entre as diferentes comunidades, socorrendo umas às outras nas necessidades. A vida em comunidades e a convivência com a estrutura do mundo greco-romano começaram a ameaçar a fidelidade ao projeto proposto pela evangelização do apóstolo Paulo. Surgiram conflitos internos e externos. As comunidades da Ásia Menor, formada por pessoas cristãs oriundas do judaísmo e por grupos de pessoas originárias de religiões politeístas, enfrentavam o desafio de conviver pacificamente. Apenas assim poderiam ser respeitadas pelas pessoas que não pertenciam à comunidade cristã. O apóstolo Paulo várias vezes orientou as primeiras comunidades a viver a unidade na diversidade. Podemos ler uma dessas orientações na carta aos Gálatas. 2 pontos. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas sois um em Cristo Jesus. Não era fácil alcançar esse ideal. Internamente, as comunidades cristãs viviam conflitos causados pela falta de compreensão mútua entre judeu-cristãos e gentios cristãos. Para as pessoas judias convertidas à fé cristã, a lei era fundamental. Para elas, Cristo não trouxe uma nova aliança, mas simplesmente tornou universal a lei. Compreendiam o cristianismo como continuidade da fé judaica. Por isso, viam a forma das pessoas oriundas de outras tradições religiosas como ameaça. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê muita saúde, muita paz, muito amor, muita amorosidade para nós uns com os outros, para que a gente saiba viver de forma fraterna, sem violência, sem ódio, sem separações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.